Muito bom dia a todos, senhoras e senhores vereadores, senhores funcionários que estão a dar apoio à reunião. Eu começava a nossa reunião por distribuir o mapa de totalidade de disponibilidade dos movimentos de tesouraria. Com licença, obrigada. Dando a indicação de que o total de movimentos de tesouraria apresenta um saldo de 1.225, peço desculpa, 279,62 € à data de 24/8. Dado o conhecimento deste ponto, desta informação, eu abria o período antes da ordem do dia e dava a palavra às senhoras e senhores vereadores que quiserem dela fazer uso. Sr. Vereador João Pedro, se faz favor. Ora, bom dia a todos, Sr. Presidente, senhoras e Sr. Vereador, funcionários de apoio ao funcionamento da reunião de Câmara. Gostaria de colocar aqui algumas questões. Começava, em primeiro lugar, por um dos contratos que estão na base Gov, que tem a ver com a limpeza da vala, com uma contratação de uma empresa para esse mesmo efeito, no valor de 20.000 € mais IVA, em que o contrato tem o seu início, salvo erro, a 17 de agosto. E eu gostaria de questionar se tem a ver com o trabalho que já foi efetuado ou com algum trabalho que venha a ser efetuado ainda, que não... Portanto, e tendo em conta que não vi qualquer tipo de contrato quando os trabalhos foram desenvolvidos, e deixar essa mesma questão. Outra questão tem a ver também com algumas questões que nos colocaram e que fomos abordados por alguns funcionários do município, no sentido do critério de atribuição ou não de senhas de refeição para quem está a trabalhar na Alpiagra, portanto, e que, portanto, acho que era bom que fosse esclarecido, porque se as pessoas depois nos dizem que uns têm, outros não têm, outros não, portanto, e acho que vale mais ser colocado de forma, portanto, formal, e essa questão ser esclarecida para que não haja essas mesmas dúvidas. Portanto, eu disse que acho que também não deve ser alimentado em relação a essa situação. Gostaria também em relação ao Alpiagra, mas propriamente em relação à sua divulgação portanto, e comunicação, de referir que isto é uma opinião pessoal minha portanto, e também nossa, que até porque abordámos esta questão. É meu entendimento que quando quando promovemos aquilo que nós temos em termos do maior evento também do nosso Conselho, que se deve aproveitar esse espaço que temos em termos de comunicação social no sentido de dar a maior projeção, focar todos os aspectos que possam ser atrativos em relação portanto, ao evento em si e àquele espaço que foi disponibilizado, portanto, e que os aspectos negativos ou aspectos menos agradáveis em relação quer ao espaço, quer também em relação portanto, ao próprio evento, que sejam referidos não numa situação de promoção do evento, mas noutras alturas, porque se desvia muitas vezes a atenção daquilo que é aquilo que todos nós queremos, que é a maior adesão possível de pessoas aos eventos, que eu considero totalmente desnecessário, tendo em conta o período em que nós estamos a promover e estarmos a focar outros aspectos que não são exatamente positivos em relação ao próprio evento. Portanto, disse. Muito obrigada, Sr. Vereador.
Senhora Vereadora Fernanda Cardigo, tem a palavra. Muito bom dia a todos. Eu ia também começar já por falar em relação à Alpiagra e, tal como o vereador João Pedro agora referiu, eu estive na inauguração e gostei do discurso da senhora Presidente e achei, sim senhora, que estava a promover, e muito bem, o certame, portanto, a realçar todos os aspectos positivos. No entanto, também não gostei de abrir o telemóvel e ver uma fotografia da senhora Presidente e por baixo está escrito Alpiagra com pavilhões miseráveis. De qualquer modo, eu penso que toda a divulgação foi bem feita, exceto esta parte que eu também, tal como o Sr. Vereador João Pedro disse, acho que não havia necessidade. Outra questão, isto não era bem uma questão que eu gostaria de colocar à Sra. Presidente, era em relação a uma reunião que houve, que tive conhecimento com o Presidente da ARS-LVT, e sendo esta a questão dos médicos que preocupa a população, sendo que já começaram a ouvir que os médicos se vão reformar, que uma médica se vai embora, se houve mais algum desenvolvimento a partir desta reunião. E é só. Sim, faz favor, Sr. Houve um pormenor que eu me esqueci que tem a ver com alguns pedidos que nós efetuámos, quer a vereadora Fernanda Cardigo, relacionado com o número de inscritos por escalão na CAF e OTL, que foi solicitado já há algum tempo e que não... E outro relacionado com a atribuição dos subsídios, portanto, o que fundamentou a atribuição e... Portanto, houve ali 2 ou 3 questões que ainda não tínhamos recebido essas informações disso. Muito bem, terminamos. Então, eu vou então procurar responder às questões dos senhores vereadores. Relativamente à questão do ajuste direto feito com a empresa que realizou os trabalhos que foram feitos até agora da limpeza da vala, o que entendemos foi que deveríamos aproveitar o facto dessa empresa ter aqui perto as máquinas disponíveis e a disponibilidade para fazer o trabalho imediatamente. Quero, no entanto, referir que este trabalho foi incluído na candidatura que apresentámos no passado dia 22 ao Fundo Ambiental e que está... Portanto, o contrato está por executar financeiramente e que está incluído nessa candidatura. Nós apresentámos uma candidatura para fazer a limpeza global do trajeto de todo o percurso da vala dentro do concelho. Tivemos o parecer favorável do ICNF, que era necessário para instruir a candidatura, e apresentámos a candidatura no passado dia 22. Estamos a aguardar a sua aprovação, sendo que este trabalho está incluído nos vários trabalhos que estão submetidos em sede de candidatura e, portanto, será contemplado também nessa candidatura. E, portanto, este contrato refere-se apenas aos trabalhos que foram desenvolvidos. Neste momento não está previsto para já avançar até termos a candidatura aprovada e depois podermos avançar com os procedimentos necessários para a implementarmos. A questão das senhas de refeição para a Alpiagra relativamente aos funcionários, nós encontramos uma situação habitual que previa que todos os funcionários que estivessem a dar apoio à Alpiagra, independentemente do seu horário de entrada, tinham direito a uma refeição. Ora, os funcionários só estão a trabalhar em trabalho extraordinário a partir do seu horário de trabalho, o que significa que quem está a trabalhar dentro do seu horário de trabalho tem direito ao subsídio de refeição e recebe o subsídio de refeição. Quem trabalha em horário extraordinário
está a receber subsídio de refeição desde que, perdão, senha de refeição, desde que não entre ao meio-dia. Os funcionários que entram ao meio-dia vêm almoçados. É suposto terem tomado o seu almoço e virem trabalhar a partir do meio-dia ou da 1 da tarde. Os outros que ficam para a noite ou que têm que entrar de manhã têm senhas de refeição na feira para poderem tomar a sua refeição no período em que estão a dar apoio à feira. Foi esta a decisão que foi tomada, não tem a ver com os funcionários, não tem a ver com a atividade que cada um dos funcionários tem a ver com o cumprimento da lei relativamente àqueles que estão no seu período horário de trabalho e, portanto, recebem o seu subsídio de refeição, e tem a ver com o facto dos horários que estão definidos para cada período de trabalho, e prevê que as pessoas que entrem à 1 da tarde não entrem a almoçar na feira e depois então entram a trabalhar e vêm com o seu almoço tomado, como viriam noutras circunstâncias se viessem começar um dia de trabalho normal. Esta foi a decisão que tomámos e é nesse sentido que estamos a proceder. Relativamente à divulgação, comunicação da Alpiaga. Os senhores vereadores colocam a pergunta, eu percebo, eu também não gostei nada, desagradou-me profundamente quando cheguei àquele espaço e vi a situação como ela estava. E aquelas minhas declarações inserem-se numa entrevista que teve, para além do mais, um âmbito mais extenso do que propriamente só a Alpiaga. De todo o modo, eu julgo que é importante que as pessoas saibam, isto não é fazer ressaltar aspectos negativos, é apresentar os factos às pessoas, e os factos às vezes são incómodos, mas são os factos e nós não podemos fugir muito deles. A questão é que há um conjunto de coisas que nós não conseguimos fazer nesta feira, nem conseguimos ter nas condições que gostaríamos, precisamente porque encontramos o espaço muito degradado. Muito degradado e não só. Os senhores vereadores, se calhar não vos incomoda que ao longo de 12 anos o anterior presidente se tenha desculpado com uma questão de uma dívida para não fazer um conjunto de coisas, mas incomoda-vos que a atual presidente tenha feito referência ao estado em que todo o espaço da feira se encontrava, sendo que, por exemplo, nós não conseguimos fazer uma coisa que era essencial para ter uma feira com melhores condições, que era termos mais casas de banho, porque os senhores sabem, tão bem como eu, que aquele número de casas de banho está desajustado ao movimento que a feira tem vindo a ganhar, não obstante este ano ter sido aparentemente extraordinariamente mais elevado, mas isso, depois as contas ficam para o final. De qualquer forma, nós não conseguimos fazer um novo bloco de casas de banho e era necessário fazê-lo, porque não tínhamos isso previsto sequer em termos de orçamento para a feira. E, portanto, há circunstâncias que é preciso que as pessoas conheçam. Os municípios têm direito a conhecer as coisas boas e as coisas menos boas. É assim que fazem todos os executivos e é assim que este executivo também faz. Agora, nós limitamos-nos a relatar factos, evidências. Aquele pavilhão do pavilhão da agricultura não podia ser objeto de pavilhão de exposição se não fosse mudada toda a envolvente do espaço que é aberto. Porque senão nós estávamos a limpar, a colocar lá os expositores e no dia a seguir aquilo estava cheio de pássaros e estava completamente sujo. Que era o estado que estava acumulado ao longo de anos. Era o estado que estava, a senhora vereadora. Mas ouça, não tem problema, mas eu trago-lhe as fotografias, e tenho todo o gosto em mostrar. Aliás, que é uma coisa que eu acho que nós até podemos. Eu terei. Não, senhora vereadora, não fica. Não fica. Há 2 anos fechado. Nenhum dos pavilhões ficava nas condições em que está se os senhores tivessem feito alguma manutenção, porque aquilo estava miserável. Mas eu trago as fotografias, até uma coisa que posso aproveitar, para mostrar aos senhores vereadores e para mostrar ao resto da população que é digno de se ver. É uma coisa digna de se ver aquilo que lá estava. Aliás, o amontoado de lixo é digno de se ver. Ouça, mas eu farei isso com todo o gosto. Eu estou sempre atento aos seus discursos. Muito bem.
Não, em vários dos seus discursos, desde a tomada de posse, disse que nunca iria desculpar-se com o que não estava feito para aquilo que não conseguia fazer. E não estou. Está, acabou de fazer. Não, olha, veja lá, a senhora vereadora só tem que ver. Não, exatamente, não conseguimos fazer melhor. Mas ouça, não conseguimos fazer melhor, mas conseguimos fazer. Não é desculpa para não fazer. Nós vamos fazer, independentemente de todos os problemas que encontramos. Nós estamos a fazer. Agora, se calhar não fazemos exatamente como nós queríamos. Mas isto é o primeiro ano. Mas faremos, ouça, mas isto é o primeiro ano, mas faremos nos anos a seguir. Sem dúvidas. Aliás, e a perspectiva que eu tenho, pelo menos até agora... Como é que foi? Então... Tivemos fazer o que era possível, foi lastimável. Com as condições que tínhamos. Depende das opções. Isso depende das opções. Se não tivermos em conta as circunstâncias... Ó, Sr. Vereador, em que governar é fazer escolhas. escolhas. Em cada momento, governar é fazer as circunstâncias escolhas. que em cada momento tem que se tomar determinadas decisões. É, exatamente. Consoante as circunstâncias. Como é que eu posso estar a avaliar uma coisa hoje com uma realidade de há 10 anos atrás? Ou de há 6, Mas isso foi o que os senhores fizeram. Ou de há 5? Foi o que os senhores fizeram. Os senhores, ao fim de 12 anos, os senhores, ao fim de 12 anos de governação, continuavam a falar no que encontraram há 12 anos atrás e no que isso condicionou. Não. Foi o claro, tempo condiciona todo. ou não condiciona? Nunca houve outra desculpa. Aliás, então não condiciona. as desculpas foram sempre governar é tomar, é fazer escolhas. Claro, e tivemos que as fazer. Pronto, e nós tivemos estamos que a as fazê-las exatamente consoante as da mesma circunstâncias, maneira. Agora, o que nós estamos consoante a as dizer... possibilidades, É verdade. quer de um lado, quer do outro, É quer mesmo. o que Mas tínhamos disponíveis, quer em termos legislativos, quer em termos financeiros. Exatamente. Estamos todos sujeitos ao mesmo. Estamos todos sujeitos a isso. Relativamente à Agora, feira... eu nunca tentei puxar constantemente conversas do que vem de anterior. E acho que, para o bem de todos, não é, nos devíamos projetar em relação àquilo que é o presente e o futuro para Alpiarça. Ah, sim, mas vamos fazer isso. Mas o passado não se apaga. O passado não se apaga. Está bem, mas começamos a levantar os problemas todos e o que é que levou a isto, o que é que levou àquilo. Vamos levantar, há um conjunto de tá problemas bem, que nós não podemos deixar de levantar. E podemos ir para trás, e para trás, e para trás. Vamos até ao início do aquilo tempo, que era uma crítica, se for preciso. continuamos a fazer exatamente o mesmo. E Que eu acho, muitas vezes, completamente desnecessário a deselegância e a desconsideração como as coisas são feitas. Esta é a minha opinião. Tenho esse direito? Pronto, ou não? Claro ou não que tenho esse direito? Tem todo o direito de ter a sua opinião Pronto. e ela é tão legítima como qualquer outra Agora, opinião. E a senhora Presidente compreende claramente aquilo que eu estou a dizer. Não é? E os senhores vereadores também, que agora que estão por dentro e compreendem muitas vezes aquilo que eu estou a dizer. Agora, nós estarmos a avaliar constantemente as situações com base na realidade atual, acho que é totalmente injusto, desnecessário, em relação àquilo que a Alpiarça precisa para o futuro. Isso é a sua opinião. É a minha opinião. Que eu respeito. Não é assim que nós vamos fazer, porque é preciso que as pessoas tenham noção de quais é que são os pontos de partida dos vários executivos. Os senhores fizeram a vossa análise quando chegaram e fizeram os vossos mandatos utilizando a argumentação que entenderam que era adequada à vossa governação. Nós vamos fazer o mesmo. Vamos utilizar aquilo que nós achamos que é adequado à nossa governação, até para fazer a diferença e mostrar às pessoas o que é que estamos a fazer diferente. Porque se nós não falarmos sobre... E eu estou-me a referir a factos, estou-me a referir e vou continuar a referir-me a decisões que foram tomadas e que agora nós estamos a fazer de forma diferente ou que estamos a alterar ou que estamos a corrigir quando achamos que está errado. E, portanto, este trabalho de comparação tem que ser feito. É justo que seja feito, que as pessoas têm que saber. Agora, nós não estamos a fazê-lo da forma que os senhores faziam. Nós não estamos a encontrar um bode expiatório, uma desculpa, para não fazer as coisas. Não, mas 13 milhões de euros é uma desculpa. Nós estamos a... não vamos outra vez discutir a dívida. Eu estar a pagar 1 milhão de euros por ano é uma desculpa. Outra vez a discutir é uma desculpa. A dívida. Então, pois claro, então se estamos a entrar por aí, é o que eu digo. Não é uma então vamos entrar por aí. Se eu estava a pagar 4 mil euros por dia ao banco,
Eu estava a acalme-se pagar lá. 4.000 euros por dia ao banco, é uma desculpa. Acalme-se lá, o senhor estava a dia. pagar obras que estavam cá feitas e que estão ao serviço da mas população eu não e que os estou a dizer senhores isso. não tiveram cuidado nenhum em manter. Está tudo Não. degradado. Não tudo houve degradado. manutenção, Mas nem manter com limpezas, dinheiro. nem coisas nenhuma, Com não fizeram dinheiro, então nada. eu por mês Deixaram de pagar eu tudo. tinha menos 40.000 euros que Tudo. aquilo que temos agora. É verdade, os por senhores mês. tinham muito mais gente a trabalhar nas ruas e não Mais fizeram gente? muito mais Eu tive gente. menos 40 funcionários do que tem agora. Exatamente. Mais Pois- gente. Tinham muito mais Então gente é só ver e os acabaram números. por fazer um Mais trabalho gente. que permitiu que tudo aquilo que foi construído Mais está gente. completamente degradado. Mas nós lá onde é chegaremos. que teve que mais nós- gente? Nós vamos fazendo esse balanço. Oh, senhora vereadora, peço desculpa de tirar a palavra, é exatamente. Em Vamos- 2009 vamos nós pôr tínhamos, ordem, a Câmara que é tinha para ver se nós 198 conseguimos. funcionários em Oh, 2009. senhor Eu cheguei aos vereador, 142. Os senhores Mais gente. governaram durante 12 anos. Mas tinha mais gente Fizeram, como? governaram Mais durante gente na 12 rua. anos. Fizeram aquilo que entenderam. Claro. A população Claro. julgou o vosso trabalho. Claro. Entendeu que não deviam de ganhar as Sim, eleições. exatamente. E agora Então- nós vamos fazer o nosso trabalho e vamos permitir claro, às é pessoas isso. que o julguem. É simples. Claro. Sim, senhora vereadora, Eu só favor. penso que a senhora Presidente não percebeu o teor da minha intervenção. Percebi que eu não sou par. Não percebeu, porque a resposta foi de quem não percebeu o teor da minha intervenção. Ou a senhora vereadora não percebeu aquilo que eu disse. Se calhar foi isso. A questão não está. A minha intervenção foi no sentido de eu não gostar de ver, não é que digam o que não estava feito, isso tudo bem, porque nós não nos envergonhamos absolutamente nada do nosso passado, pelo contrário. E pela posição que temos estado a ter, penso que estamos a deixar governar como ganhar e estamos a deixar governar até porque estamos a aprovar a maior parte, se não na totalidade, todas as medidas que têm vindo aqui à reunião. A questão é que eu não gostei de ver, em plena Alpiagra, a notícia com pavilhões miseráveis, porque em plena Feira Nacional da Agricultura, nós queremos ir à Feira Nacional da Agricultura e olhamos e vemos aqui, FNA com pavilhões miseráveis. Não abrimos a notícia, mas pronto, aquilo passa. O que é que nós pensamos? Que neste momento nós vamos visitar um certame que está com pavilhões miseráveis. Não. A questão não é se diz que tinham passos, se não tinham passos, não é essa. A questão é, eu acho que a senhora Presidente também não, o que não gosta, eu tenho aqui a fotografia da senhora e por baixo o que tem em plena Alpiagra é Alpiagra com pavilhões miseráveis. Não é a questão como é que estavam a deixar de estar. Terminou? Percebeu? Eu percebi muito bem. Mas a resposta foi de quem não percebeu. Não, mas eu percebi, se calhar a senhora vereadora é que não me entendeu. Vamos lá ver. Eu não escolho o momento em que os jornais fazem sair as notícias. Eu não escolho esse momento. Eu não escolho esse momento. Antes, pelo contrário. Agora, a questão é, eu como lhe disse, a entrevista que eu dei ao jornalista foi uma entrevista de caráter mais amplo e focou um conjunto de coisas, para além da questão da Alpiagra. Eu não sei editorialmente o que é que cada um escolhe, nem faço títulos de jornais, nem tenho qualquer intervenção nesse aspecto. Aquilo que eu disse na entrevista corresponde totalmente à verdade. A forma como foi colocado na notícia pode ser menos elegante, menos interessante, mais desgostosa. No entanto, aquilo que ali está não é uma mentira, é uma verdade objetiva, que eu posso provar. E por isso, se o jornalista entendeu pôr uma fotografia minha com um título por baixo a dizer que os pavilhões estavam miseráveis, não deixou de dizer a verdade, nem deixou de reproduzir aquilo que eu disse. A verdade é esta. Agora, eu também não gostei de os ver no estado em que eles estavam. Não posso é deixar de referir que há ali condições que necessitavam objetivamente de ser alteradas e que não houve oportunidade de as alterar porque as circunstâncias eram más. Foi simples. E nós não tínhamos capacidade para alterar aspectos que podiam não estar no estado em que estavam. E se não estivessem no estado em que estavam, nós tínhamos conseguido fazer outras coisas. Sim, tivemos que tomar opções para permitir exatamente que a feira lá esteja com condições de higiene e de aparência
muito razoáveis para quem a vai visitar. De qualquer maneira, eu acho que se há coisa que a feira não tem tido é falta de projeção e falta de divulgação, se há coisa que eu acho que a Alpiagra não tem tido é falta de presença de pessoas e de afluência de pessoas ao espaço. Portanto, eu julgo que isso desagradou aos senhores vereadores, eventualmente criou algum interesse em as pessoas perceberem, afinal, o que é que lá estava. De qualquer modo, como vos digo, esta é uma opção. Eu respeito a opinião que têm e peço aos senhores vereadores que respeitem a minha, porque esta é a forma que eu acho que é correta de fazer as coisas relativamente àquilo que é a governação que este Executivo pretende levar a cabo. Relativamente à reunião com o Presidente da ARS-LVT, eu, como já fiz referência aqui noutras reuniões, pelo menos em duas, que me recordo, nós temos um problema que também foi colocado pelos senhores vereadores relativamente à questão da nossa unidade de saúde familiar. Mantém-se a circunstância de, prospectivamente, haver 2 médicos que atingem os 70 anos e, portanto, que se vão reformar. Isto é um dado adquirido. Neste concurso de julho, neste concurso para a colocação de médicos de julho, não foi aberta vaga para o Centro de Saúde de Alpiarça, porque o Centro de Saúde de Alpiarça, neste momento, tem todas as vagas ocupadas e tem cobertura total. Estes 2 médicos vão sair. A coordenadora da Unidade de Saúde Familiar, por razões da sua vida pessoal, vai sair. E isto faz com que permaneça apenas uma médica no centro de saúde que, ficando sozinha, também não quer ficar. Nós fizemos uma reunião no Ministério da Saúde com os 2 senhores secretários de Estado. Entretanto, fizemos uma reunião com o Dr. Luís Pisco na ARS e convidámo-lo a vir visitar a Unidade de Saúde Familiar, e essa última reunião aconteceu aqui na Unidade de Saúde Familiar com as 2 médicas e com os elementos da ARS. Aquilo que foi possível, nós estamos atentos ao problema, naturalmente, até porque fomos nós, Câmara Municipal, que o fomos antecipando de alguma forma. O que nós definimos, o que foi possível definir nesta reunião, foi que a ARS, não obstante esta nova norma legislativa que estabelece um CEO para o SNS, que ninguém sabe ainda quem é, nem como é que vai funcionar, nem quais é que são as reais competências e responsabilidades que vai assumir, mas parece que irá assumir também uma boa parte das competências das ARS. Não obstante isso, aquilo que acordámos com a ARS foi que no próximo concurso, que será em novembro, que se procurará criar 2 a 3 vagas, que é o número de médicos efetivamente que sai de certeza. Aquilo que nós procuramos junto à ARS foi que essas vagas sejam vagas carenciadas e tenham o apoio, o acréscimo do decreto-lei relativamente aos 60% de vencimento. Isto implica que a USF continuará a ser uma USF, que é uma coisa que nós corremos o risco de deixar de ter e passar a ter uma CSP se não tivermos esta quantidade de médicos. Permite que continuemos a ter o USF e permite continuar a dar uma cobertura total e tornar a nossa USF mais atrativa, dado que os médicos neste momento estão a escolher vagas que sejam mais atrativas do ponto de vista financeiro. E se nós não tivermos vagas com este tipo de perfil, dificilmente os médicos querem vir para Alpiarça. Resta uma das médicas que está agora para a qual se verifica uma situação de injustiça relativa, que é ela ficando e assegurando a USF não tem direito a nenhum destes acréscimos. O que significa que ficaria em condições de desigualdade profunda com os 3 colegas que eventualmente venham. E, portanto, aquilo que assumimos com a profissional e com a ARS é que, caso se verifique essa circunstância, o município assumirá e encontrará soluções
de equidade para permitir que todos os médicos fiquem nas mesmas condições do ponto de vista financeiro. Essa foi a parte da responsabilidade que nós nos dispusemos a assumir, sendo que é pressuposto que a ARS consiga criar condições para se colocarem aqui os 3 médicos e nós mantermos toda a população com médico de família. Foi proposto temporariamente o recurso a tarefeiros, é uma situação que nós não desejaríamos que acontecesse. Os tarefeiros não têm um vínculo nem uma ligação aos doentes como tem o médico especialista portanto, nós estamos a fazer todos os esforços no sentido de que sejam criadas que sejam abertas essas vagas e que depois que elas tenham algum grau de atratividade para se poder desenvolver um projeto com médicos mais jovens e que permita que ao fim de 2, 3 anos esta USF, se não for antes, passe a unidade tipo B e então todos eles ficariam em igualdade de circunstâncias e nós teríamos aqui um projeto para o futuro que assegura o acesso à saúde por parte de todos os nossos municípios. É nisso que estamos a trabalhar e enfim, com alguma preocupação, porque estas coisas que são assentes em reuniões às vezes não têm a tradução nem imediata, nem exatamente como nós queremos, mas não será por falta de envolvimento do município, da Câmara e por falta de propostas de resolução que o assunto não se resolverá. Portanto, em princípio, essa será a situação futura até o final do ano, que é isso que pretendemos assegurar. Relativamente aos pedidos que o Sr. Vereador referiu, eu julgo ter ficado definido que nós apresentaríamos um relatório no final do programa das CAFs e das ATLs, apresentaríamos um relatório mais exaustivo relativamente aos números de inscritos, às modalidades que foram... Está na ata, vamos aprovar. Pronto. Eu julgo que isso até ficou na ata, ou seja, nós comprometemos a fazer um relatório exaustivo para entregar aos senhores vereadores com uma análise de todo o desenvolvimento das CAFs e do ATL durante o período em que eles ocorreram, com informação detalhada. Mas a minha questão tinha sido em relação ao número de inscrições e já está na ata, o número de inscrições não está por escalão conforme eu tinha pedido. Posso só, se puder? Sim, se faz favor, Sr. Vereador. Bom dia a todos. Daí nós termos remetido também para o relatório. Isto porquê? Porque, apesar de nós termos estas inscrições iniciais, nós, sempre que possível, temos tentado dar resposta a situações pontuais. Ou seja, apesar das inscrições terem terminado a 25 de junho, surgiram situações em que temos dado acesso, sempre que temos capacidade de resposta. Efetivamente, existem semanas em que não conseguimos dar resposta, mas situações que decorrem da vida normal das famílias e que temos estado atentos, e houve situações em que os pais, ou porque arranjaram um emprego e que, entretanto, já estão os dois a trabalhar, temos tentado dar resposta e assim aceitamos crianças ao longo de julho e de agosto, apesar das inscrições terem terminado. Daí, eu não tenho o número concreto, este é o número inicial, daí termos sempre remetido para o relatório após a semana dia 9, que é quando termina efetivamente a CAF a 9 de setembro, e aí sim conseguiremos dar os dados mais reais, quer no que diz respeito ao total de inscritos por semana, bem como aos escalões de cada uma das crianças inscritas, está bem? Ou seja, este valor que lhes iria dar agora poderá não ser, porque ainda pode vir a surgir, bem como situações de baixa, que as pessoas estavam inscritas e, entretanto, tiveram alguma... Nós aí retiramos a inscrição e podemos dar acesso a outra criança que, entretanto, estava em lista de espera. Ou seja, os números até dia 9 ainda podem vir a oscilar, daí nós temos repetido, tal como consta na ata que vamos aprovar agora, foi um relatório final, é só por isso. Obrigada. Muito bem. Relativamente à questão dos subsídios, eu julgo que o Sr. Vereador se refere àquele requerimento que fez verbalmente do compromisso que tinha sido assumido relativamente ao Clube Esportivo Águias. Não sei se
Se é isso que E se a fundamentação da atribuição dos valores que foram atribuídos. Certo. Os valores foram. Eu não fiz não trago essa informação, de qualquer maneira, os valores foram atribuídos com base naquilo que foram a análise dos programas aliás, como sempre consta. Foram atribuídos por 2 critérios. Um que tem a ver com a prática desportiva, o número de inscritos, de atletas inscritos, da formação nas várias modalidades e que, como o Sr. Vereador sabe, tem uma fórmula de cálculo que já está definida na lei e, portanto, que nós respeitamos, e a outra tem a ver com os planos de atividades que foram entregues e as propostas de realização de atividades ou de eventos e também a disponibilidade para realizar eventos em parceria com o município às quais foram dadas prioridade, no sentido em que este trabalho de cooperação mútua com as associações também é nosso propósito que continue. Portanto, os subsídios foram atribuídos, sobretudo, com base nestes 3 critérios. Depois, relativamente à questão que o Sr. Vereador colocou relativamente ao compromisso assumido com os Águias, eu devo dizer que fiquei muito surpreendida quando fui, como lhe disse, eu não tinha conhecimento de qualquer tipo de compromisso, isto não estava inscrito em sítio nenhum, não tinha sido passado na pasta quando falámos e devo-lhe dizer que fiquei completamente surpreendida com aquilo que encontrei. Porque o que eu encontrei, e penso que é a isto que o Sr. Vereador se refere, nós pedimos para tirar aqui a certidão da ata onde está, que o Sr. Vereador identificou, onde está definido. Aquilo que eu encontrei foi uma proposta do então Presidente da Câmara que diz assim: esta proposta está datada de 28 de julho de 2017 e diz assim: o município de Alpiarça, representado na qualidade do Sr. Presidente Mário Fernando Atracado Pereira, declara sobre compromisso de honra que é a intenção deste município inscrever no orçamento para 2018 um apoio financeiro ao Clube Desportivo Os Águias de Alpiarça no valor de 10.000 euros, no âmbito da sua candidatura ao Programa de Equipamentos Urbanos de Utilização Coletiva, subprograma 2, divulgado pela Missão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Val do Tejo, com vista à reabilitação do pavilhão desportivo do clube, sito na Rua José Relvas, em Alpiarça. O Sr. Presidente da Câmara de então assina, sob compromisso de honra, a responsabilidade de inscrever no orçamento de 2018 este montante de 10.000 euros. Não o fez no orçamento de 2018, não o fez no 2019, não o fez no 2020 e, portanto, nem o fez no 2021, ao longo de todo o seu último mandato, depois de assumir sob compromisso de honra que inscreveria este montante no orçamento, não o fez. E, portanto, eu julgo que não é de todo aceitável que se venha solicitar ao atual Executivo que cumpra uma responsabilidade assumida sob compromisso de honra que não foi concretizada pelo anterior Executivo. E aquilo que aqui está, se eu leio bem, é o compromisso de inscrever esta verba no orçamento. Ainda que não tivesse sido possível fazê-lo em 2018, houve mais 3 orçamentos onde era possível fazê-lo e não foi feito. E, portanto, eu considero que o Sr. Presidente da Câmara de então assumiu um compromisso que não cumpriu e ao qual eu, pessoalmente, e o meu Executivo não estão vinculados. É aquilo que eu interpreto daqui. Mas, se não for isso exatamente o que aqui está, eu também terei a oportunidade de perceber se houver outra explicação. Por isso, eu, relativamente a este assunto... Sim, se faz favor, Sr. Vereador. Daquilo que eu me recordo, e estamos a falar de há 5 anos atrás, essa declaração serviu para integrar uma possível candidatura de substituição do piso logo que se conseguisse reunir as condições. Ainda nem sequer se tinha substituído a cobertura nessa mesma altura. Portanto, teria que ser a substituição do piso teria que ser posterior à cobertura. E havia um compromisso nesse sentido de logo que se avançasse para a substituição do piso, de esse apoio ser prestado. E uma das condições, na altura, que eu me lembro, para o programa que existia, eu penso que era de equipamentos da CCDR-LVT,
uma das condições era que tinha que haver financiamento por parte de uma percentagem do investimento, tinha que haver uma garantia de financiamento portanto, houve necessidade de juntar essa documentação. Eu penso que isso foi falado nessa reunião de Câmara. Não tenho agora a certeza, mas é o entendimento que eu tenho de que logo que houvesse condições para se fazer, para se avançar com essa substituição do piso, que haveria esse compromisso e que esse documento foi necessário para integrar essa mesma candidatura. Disse. Sr. Vereador, eu não estava lá e, portanto, dificilmente sei qual é que era a intenção do Sr. Presidente e do Executivo de então. Aquilo que está aqui transcrito é um compromisso de inscrever isto em orçamento. Não foi inscrito naquele, nem foi inscrito nos subsequentes, não obstante, entretanto, a cobertura já está colocada e, entretanto, se ter avançado para a recolocação ou a substituição do piso. E, portanto, eu julgo que isto é mais ou menos claro o que está declarado e considero que isto era uma obrigação que está esgotada no prazo em que não foi cumprida. Bom, eu julgo que terminamos o nosso período antes da ordem do dia e, assim sendo, eu passava à nossa ordem do dia. O ponto 1 é a proposta de ata da reunião ordinária da Câmara Municipal realizada em 21 de julho de 2022, que vem para deliberação. Eu pedi às senhoras e senhores vereadores se têm alguma sugestão a fazer. Senhora Vereadora Fernanda? Muito bem, tem a palavra. A primeira, logo no início, a participação na reunião, a vereadora Margarida esteve presente e não está aqui mencionado. Não estava mais à frente. Sim, mas deve estar aqui. Mas deve estar, exatamente. Mais à frente veio a sua intervenção. Foi na anterior que mais fez. Não, nesta estava até porque aparece depois a intervenção. Pois, ok. Exato. E deve estar cá em cima. Certo. Pronto. Depois na página 2 tem no período antes da ordem do dia 1, 2, 3, 4, 5. Na sexta linha tem duas vezes A. Sim, é para ficar. Tinha havido compromisso por parte do município assumido na reunião de 2017 para. Sim. Isso eu também tinha visto. Depois, na página 4, sensivelmente aqui a meio, começa a sequência da reunião com o Sr. Secretário de Estado. Eu penso que essa é uma questão de concordância. Não tinha sido avançadas. Não tinham sido. Sim. Encontrou, doutora? Não tinham sido. Depois, na página 7, isto penso que está aqui um bocadinho confuso. Que é o ponto 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, décima linha a contar do fim. Tem Ponto 4. a quem vencesse o concurso, ou seja, para que o Ministério pudesse desenvolver o processo em substituição do Ministério da Administração Interna, sendo o Ministério a assumir a responsabilidade. Isto está assumido que no sentido de perspectiva a evolução da construção do posto de trabalho, bem como percebeu o ponto de situação de tal obra, dado que havia um contrato de cooperação celebrado, que já tinha sido revisto e que tinha culminado no envio daquela minuta de contrato de cooperação interadministrativo, que era exatamente o que tinha que ser assinado para que o município se pudesse constituir como dono da obra, lançar o procedimento e entregar a obra a quem vencesse. Pois aqui, em vez de ser o Ministério, deve ser o município. Exatamente. Para que o município pudesse desenvolver o processo em substituição do Ministério. Exatamente, para que o Sendo o município município a assumir a responsabilidade. pudesse desenvolver o processo. Aqui Onde está o Ministério sozinho, é é o o município. Enquanto a doutora Carla, para que o município pudesse desenvolver o processo em substituição do Ministério da Administração Interna, sendo o Ministério a assumir a responsabilidade financeira com a construção do posto territorial. É só. Não, é só aqui mais uma coisita, que é na página 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na sétima linha tinha a variada. A retroescavadora tinha a variada. É a variada. A variada. A variada. Muito bem. Mais alguma senhora vereadora ou senhor vereador quer fazer alguma intervenção? Não. Eu, assim sendo,
Com as correções e sugestões de alteração feitas pela Sra. Vereadora Fernanda Cardigo, punha a ata então à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. Passávamos então ao ponto 2, que é uma proposta de atribuição de subsídio ao Motoclube Charrua, e que eu passava então a apresentar. O Motoclube, como sabem, é uma associação sem fins lucrativos, que tem como objetivo a promoção e a divulgação de atividades de natureza, neste caso recreativa. A Câmara está ciente das dificuldades que as associações e coletividades deparam na persecução dos seus objetivos, nomeadamente no âmbito das deslocações que necessitam de efetuar para desenvolver as mais diversas atividades. E a Associação Motoclube Charrua tem vindo a dinamizar algumas atividades no âmbito que se propõe e tem demonstrado vontade em continuar a desenvolver atividades que promovam a Alpiarça, mesmo a nível nacional. Houve um ciclo de cinema ao ar livre e houve um conjunto de propostas que nos foram fazendo chegar relativamente a atividades e à disponibilidade para colaborar com o município noutras atividades que sejam por nós promovidas. E, portanto, nós entendemos propor a atribuição de um subsídio de 250 € ao Motoclube para apoio na sua atividade. Neste caso, a atividade é específica, é o Motochurrascão, e é um evento que reunirá aqui não só os associados do Motoclube, mas um conjunto de pessoas que vêm de outras proveniências e de outras associações congêneres e que vêm também participar neste evento. E, portanto, nós entendemos atribuir um subsídio de 250 € ao Motoclube, e é exatamente isso que vem apresentado neste ponto. Eu dava a palavra. Quando é que será este evento? Já foi. Isto vem para ratificação, mas eu ia dizer, isto vem para ratificação. Não, este ponto vem para ratificação exatamente porque já teve lugar esta... Eles receberam, já fizeram, mas não... Exatamente, não receberam o subsídio. O que vem é para ratificação porque o evento já foi realizado. Inclusivamente, havia, para além de outros apoios, havia o pedido para fazerem t-shirts com o logotipo do município e do Motoclube, para estarem no evento, e, portanto, foi nesse sentido que foi determinado atribuir este subsídio. Não sei se alguém quer fazer alguma intervenção. Mas, de qualquer maneira, isto vem para deliberação. Sim, exatamente. Muito bem. Assim sendo, eu punha o ponto à votação. A proposta de atribuição de subsídio ao Motoclube Charrua, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Ponto 3 da Ordem de Trabalhos é a proposta de regimento do funcionamento da Comissão Municipal da Gestão Integrada de Fogos Rurais do município de Alpiarça, que vem também para deliberação. Dar apenas conhecimento às senhoras e senhores vereadores que foi realizada uma reunião desta comissão, onde foi apresentada por parte do município uma proposta de regulamento, foi discutida, foi melhorada, teve um conjunto de alterações que decorrem até de alterações legislativas quanto à denominação de alguns aspectos que devem estar regulamentados. E depois dessa reunião, os elementos onde com as alterações que foram propostas, este regulamento foi aprovado por unanimidade e vem agora naturalmente à Câmara para aprovação por parte das senhoras e senhores vereadores, e eu estou disponível para algum esclarecimento que entendam ser necessário. Não sei se... Sim, se faz favor, senhora. Aqui, só uma possibilidade também, aqui no ponto 3, falta um R nos horários. No artigo 3, mesmo no título. Não, no título. E, Certo. e queria só perguntar se esta comissão tem alguma interação com a Comissão de Defesa Intermunicipal, a Comissão de Defesa da Floresta contra Incêndios. Estes organismos, trabalham, esta comissão integra o Gabinete Técnico Florestal, integra o elemento do Gabinete Técnico Florestal e integra depois toda a parte da Comissão de Defesa da Floresta. Digamos que é uma comissão mais alargada. Tem o ICNF, aliás, os elementos que integram a comissão estão aqui também definidos.
Estas comissões trabalham em articulação com as várias comissões e com os vários organismos. E, portanto, uma não retira exatamente... A Constituição é muito parecida também. Obedecem as duas a um quadro legislativo que estava em vigor, que ainda está, mas que nós julgamos que está brevemente para ser alterado. E, portanto, como é normal nestas coisas. E portanto, nós tínhamos a necessidade de ter as duas comissões com os regulamentos aprovados e, do ponto de vista do seu regulamento estar efetivo, para podermos, eventualmente, se houver aqui novas alterações, depois fazê-las já com a situação resolvida. E foi isso exatamente que fizemos. Muito bem. Não havendo mais nenhuma questão, eu ia pôr o ponto à votação. A proposta de regimento do funcionamento da Comissão Municipal de Gestão Integrada de Fogos Rurais do município de Alpiarça. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 4. O ponto 4 é uma proposta para a atribuição de subsídio ao Clube Desportivo Os Águias relativo à CAF e OTL de verão de 2022. Eu punha o ponto à discussão. Não? Muito bem. Então, assim, já agora só dizer que nós, eu ainda há pouco falava com a senhora vereadora, nós temos intenção de fomentar esta prática de voluntariado em várias questões e estamos a trabalhar com algumas empresas no sentido de contribuirmos para se criar uma bolsa de emprego para jovens recém-licenciados no município, nessas empresas. Ou seja, há um conjunto de empresas que estão a admitir e que têm sempre necessidade de admitir técnicos ou jovens com licenciaturas nas áreas em que estão a laborar, e nós estamos a procurar com as empresas fazer um protocolo que permita que nós constituamos em conjunto uma bolsa em que os jovens possam integrar e que tenham algumas condições preferenciais para a sua contratação. Estamos a falar de empresas privadas e, portanto, as empresas privadas têm a liberdade de contratar quem entendem. Não é assim no público, as coisas são por concurso, mas nas empresas privadas é assim. Portanto, nós estamos a tentar encontrar aqui um ponto comum que permita também criarmos esta atratividade para permitir que os jovens que queiram ficar no concelho, aqui neste território, tenham um emprego de acordo com as suas perspectivas. Este voluntariado, de qualquer modo, julgamos que é uma forma também de começar por envolver os jovens nas atividades laborais e isso, de alguma maneira, também os familiariza com o mercado de trabalho, sem que os prejudique depois no acesso necessariamente a esse mercado de trabalho. Muito bem, não havendo então mais intervenções, eu punho o ponto à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto 5 é a proposta de aprovação da adenda ao protocolo celebrado com o jornal A Voz de Alpiarça, que vem para deliberação. Esta adenda tem apenas tem em vista a alteração das cláusulas 3ª e 4ª, cuja redação vem aqui proposta e prende-se designadamente com o seguinte. Nós não nos apercebemos, eu pelo menos pessoalmente não me apercebi no primeiro protocolo que o que nós tínhamos contratado era uma página e meia a preto e branco. E consideramos que não faz sentido, numa altura destas, estar a contratar páginas a preto e branco, até porque o jornal tem outra visibilidade se as fotografias e a informação estiver a cores, como está a maior parte do jornal. Tendo verificado isso, entendemos submeter à aprovação dos senhores vereadores uma alteração que prevê exatamente que a informação seja publicada a cores e isso implica uma alteração do valor mensal e é este valor mensal que agora vem aqui também para alterar, uma vez que o valor mensal da publicação preto e branco é a cores é outro e o que está aqui proposto é exatamente o valor que corresponde à publicação a cores. Eu deixava os senhores e as senhoras vereadoras se entenderem
fazer alguma consideração? Muito bem. Então, assim sendo, eu punha a proposta de alteração de adenda ao protocolo celebrado com o jornal A Voz da Alpiarça, que vem para deliberação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Relativamente ao ponto 6, a proposta de aprovação de protocolo celebrado entre o agrupamento de escolas de Gerrelvas e a Câmara Municipal de Alpiarça, que vem para ratificação. Esta proposta vem para ratificação por razões que se prendem com os limites de prazo para a apresentação por parte da escola desta candidatura a este projeto. O agrupamento pretende, e tinha-nos dado já a indicação, de que pretende candidatar-se ao Centro Tecnológico Especializado de Informática. Isto é que tem aqui um erro. Eu acho que não é tecnológico de informática, é tecnologias de informática, ou seja, pelo menos não faz grande sentido. Centro Tecnológico Especializado de Tecnológico de Informática. Me parece que isto faz grande sentido, mas este foi, pelo menos foi nestes termos que veio. E portanto, esta proposta que nos foi feita pelo agrupamento e que nós aceitámos, destina-se a fixar um quadro de cooperação no âmbito do Centro Tecnológico, a criar, naturalmente, em que a Câmara Municipal assume um conjunto de responsabilidades conjuntamente com aquelas que são inerentes ao próprio agrupamento. A proposta vem nos documentos anexos e eu deixava à consideração dos seus vereadores o que acharem conveniente sobre esta matéria. Sim, faz favor, Sr. Vereador. Portanto, eu, por inerência de funções, também estou a colaborar no sentido da apresentação desta candidatura e, portanto, a Câmara Municipal terá que ser um dos parceiros principais, apesar da questão da expectativa, mas acho que são oportunidades que devemos procurar. Portanto, apoio e, nesse sentido, a aprovação deste protocolo é um dos pontos determinantes em relação à aprovação dessa mesma candidatura, juntamente com universidades, que também já estão protocolos estabelecidos, com outras escolas aqui à volta também, e empresas, e portanto, nesse sentido, iremos também aprovar. Já agora dizer que a criação deste centro tecnológico depende de alguns fatores que são exógenos, quer ao agrupamento, quer ao município, quer ao conjunto de parceiros, mas que depois de uma análise mais profunda nós consideramos que esses critérios estão praticamente na totalidade cumpridos quer por parte do agrupamento, quer por parte depois das parcerias que estão a ser celebradas. E, portanto, eu própria, no âmbito da comunidade intermunicipal, fiz saber que o agrupamento de escolas de Gerrelvas pretende apresentar esta candidatura, no sentido em que apenas estão previstas legalmente candidaturas para o setor privado e para o setor público, julgo que são só 5. Exatamente, são 5, e portanto nós nesta matéria o agrupamento está, digamos que em competição com outros agrupamentos. Na nossa interpretação, na interpretação que fizemos, nós entendemos que o agrupamento de escolas de Gerrelvas está melhor colocado do que alguns outros agrupamentos para ter acesso a uma destas candidaturas e, portanto, também foi com esse propósito de reforçar as condições que o agrupamento já tem, de nós conseguirmos encontrar aqui uma plataforma para podermos permitir que a candidatura saia. E, portanto, estamos naturalmente disponíveis para a colaboração, não só aquela que estamos a assumir aqui, mas um conjunto de outros projetos e de colaborações que, entretanto, temos vindo também a tratar com o agrupamento. Muito bem. Assim sendo, eu punha este ponto à votação. Este é o nosso ponto 6, que propõe
aprovação de protocolo celebrado entre o Agrupamento de Escolas de José Relvas e a Câmara Municipal de Alpiarça, que vem para ratificação, como eu referi, porque ele já teve que ser assinado e remetido para que o agrupamento pudesse apresentar a respectiva candidatura. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto 7 é a proposta de designação pela Assembleia Municipal dos representantes da freguesia do Conselho na Comissão Municipal de Gestão Integrada de Fogos Rurais do município de Alpiarça, que vem para deliberação. Eu queria fazer referência aos senhores e senhores vereadores que nós, na reunião que tivemos da Comissão, a que eu fiz referência há bocadinho, onde tratámos da questão do regimento, não tivemos nenhum representante da Junta de Freguesia que integra esta comissão, porque não estava ainda designado e, portanto, vem a proposta para que a Câmara delibere no sentido de propor à Assembleia Municipal de Alpiarça que designe até 2 representantes da freguesia do Conselho para integrar esta comissão. E é isso exatamente que estamos a votar, para permitir na próxima Assembleia Municipal já podermos designar os representantes da Junta de Freguesia e integrarem esta comissão. Não sei se tem alguma questão. Não, pronto. Assim sendo, eu punha também este ponto à votação. Proposta de designação pela Assembleia Municipal dos representantes de freguesia do Conselho na Comissão Municipal de Gestão Integrada de Fogos Rurais do município de Alpiarça. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. O último ponto é uma proposta para a emissão de autorização prévia para a assunção de compromisso plurianual com a aquisição de refeições escolares, que vem para deliberação. Julgo que não tem nenhuma questão diferente daquelas que normalmente estão previstas. Sempre que os encargos excedam um determinado limite, estamos a falar em obrigações plurianuais, os compromissos têm que ser assumidos, e esta é uma aquisição que nós fazemos através do Acordo Quadro da Comunidade Intermunicipal e portanto, a proposta vem integrada no documento e eu ponho à discussão dos senhores e das senhoras vereadores. Sr. Vereador João Pedro Arraiolos. Não tenho nenhuma questão em especial, portanto isto excede os perto de 100 mil euros, que é a autorização prévia que já existe para todos os contratos que são feitos. Embora este é apenas por um ano letivo, o concurso está ainda a decorrer o concurso, depois que será por o período superior, não é? Pronto, era só a questão que eu tinha. Exatamente. Neste momento ainda está a decorrer, aliás, que eu julgo que os senhores vereadores também tiveram conhecimento, houve aqui alterações relativamente ao valor atribuído a nível nacional para as refeições. Já tínhamos tido aqui algumas dificuldades no período em que estávamos a negociar sem esta nova determinação, porque os preços tinham aumentado substancialmente e, portanto, os municípios estavam com algumas dificuldades em tentar manter ou conter a subida dos preços das refeições. Depois da estipulação do novo valor, então o processo teve seguimento e, portanto, esse concurso a que o Sr. Vereador refere está ainda a decorrer e, portanto, este é para os anos económicos 2022-23, que correspondem a um ano letivo. Muito bem. Estamos a falar de um total, já agora, para também ficar definido, estamos a falar de um total de... Há aqui uma subida importante que tem também a ver com a transferência de competências. O município assumiu competências também relativamente ao ensino secundário e, portanto, o acréscimo de despesas com refeições também está patente. Nós, para executarmos ainda durante o ano 2022, temos um valor total de 64.842,16 euros e para o ano 2023 de 171.883,12 euros, o que corresponde a 236.725,28 euros, que são valores substancialmente mais elevados do que eram até agora, porque estava de fora esta competência que foi, entretanto, assumida. E, portanto, isto implica... São mais?
Exatamente, são mais refeições, são mais alunos e, portanto, isso também implica, não tem diretamente a ver com o aumento do valor unitário de refeição, tem a ver substancialmente a ver com o aumento de crianças e de alunos, neste caso, que estão cobertos deste serviço de fornecimento de refeições. Muito bem, feitos estes esclarecimentos, então, eu punha um ponto à votação, proposta para a emissão de autorização prévia para a assunção de compromisso plurianual com a aquisição de refeições escolares. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Chegamos assim ao fim da nossa ordem de trabalhos e eu dava a palavra à doutora Carla Borba, por favor, para nos ler a minuta da ata.